Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é Mariana e na aula de hoje nós vamos falar sobre a intervenção do Estado no domínio social. Pessoal, na aula de hoje eu vou fazer um panorama histórico para que eu possa adentrar nessa matéria da intervenção do Estado no domínio social, tá bom? Com o advento da Revolução Francesa, o Estado passou de absolutista para um Estado liberal. Durante o absolutismo, o Estado tinha controle absoluto de todos os aspectos da vida dos seus particulares, dos seus nacionais, tá certo? Então, pessoal, a burguesia acabou se voltando contra os monarcas, exigindo três coisas. A primeira delas, liberdade em relação ao trabalho e à obtenção de lucro, a igualdade com a aristocracia e a fraternidade com os camponeses, tá certo? Então, liberdade, igualdade e fraternidade, que foi exatamente esse o mote da Revolução Francesa. Então, pessoal, o que acontece? O quadro mudou. O estado de absoluto, ele passou a ser um estado mínimo, um estado que não permitia a intervenção dos monarcas na vida econômica e social das pessoas, tá certo? Exigia-se do Estado uma posição negativa frente aos direitos de liberdade, de propriedade, de vida, de segurança, que são os chamados direitos de primeira geração, tá bom? E esse absenteísmo estatal, pessoal, serviu para que o capitalismo se expandisse. Porém, ao mesmo tempo, houve um descompromisso com a ordem social, pessoal. Ao mesmo tempo que o capitalismo crescia, a classe trabalhadora foi submetida a condições desumanas de trabalho e também passou a viver na miséria, tá bom? Então foi visto, pessoal, que esse Estado mínimo, o Estado liberal, não era suficiente para proteger a todos, ok? Ele não garantia a igualdade defendida durante a Revolução Francesa. Por isso mesmo que houve uma nova mudança. De liberal, o Estado passou a ser social, ou seja, o Estado passou a agir de forma positiva para garantir a igualdade de todos e a justiça social, tá bom? Pessoal, hoje nós vivemos num Estado social. Prova disso é a previsão da justiça social na própria Constituição Federal, seja no artigo 193, seja como um ditame da ordem econômica e seja como um dos objetivos da República. Venham comigo aqui na tela que a gente vai ler os artigos que prevêem a ordem social e também a justiça social. Venham comigo. Então, artigo 193, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, tá bom? Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. E por fim, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Pessoal, o que significa a previsão de justiça social dentro da nossa própria Constituição Federal? Significa que a Constituição, ela deu um maior valor para o trabalhador e para o trabalho do que para os interesses econômicos, os interesses capitalistas, tá certo? É claro que os interesses econômicos são também importantes dentro da nossa sociedade, porém, eles devem andar de mãos dadas com a justiça social, tá bom, pessoal? Muito bem, e para que essa justiça social aconteça,
o Estado deve fomentar políticas públicas, pessoal. Então, quais são os exemplos que nós temos hoje de políticas públicas que fomentam essa justiça social? Nós temos o Bolsa Família, o Luz para Todos, o Renda Mínima, tá certo? São políticas públicas que garantem, que pelo menos tentam garantir a igualdade de todos, tá bom, pessoal? E essas políticas públicas, elas podem ser prestadas tanto de forma direta pelo Estado, como também de forma indireta pelos particulares, tá certo? É lógico que essas políticas públicas, elas também serão controladas, como são todos os atos da administração pública, tá bom? Então, pessoal, o Estado, ele intervém no domínio social através dessas políticas públicas, através da prestação de serviços sociais, ou seja, da educação, saúde, previdência ou assistência social, ou ainda pelo fomento de atividades privadas de interesse social, de interesse público, tá certo? E eu já disse para vocês na aula de serviços públicos que, se essas atividades forem prestadas diretamente pelo Estado, serão consideradas serviços públicos, ok? Porém, se prestadas pelo particular, serão consideradas atividades privadas, porém de interesse coletivo. Então, pessoal, é assim que o Estado acaba intervindo no domínio social através de políticas públicas e é isso que diferencia o Estado social do Estado liberal, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, para finalizar a aula de hoje, um binômio entre o mínimo existencial e a reserva do possível, tá bom? Pessoal, a reserva do possível é um argumento constante que o Estado se utiliza quando não existe uma política pública em um certo setor. Então, ele fala o seguinte, como ele não tem capacidade de acudir todas as necessidades sociais, ele deve, então, prestar assistência às necessidades prioritárias, ok? Então, a reserva do possível é um argumento que o Estado se utiliza quando não há uma política pública para uma certa necessidade, para o atendimento de uma certa necessidade, tá bom? No entanto, pessoal, o Estado social, ele deve prover aos seus nacionais o chamado mínimo existencial. É o mínimo que cada pessoa deve ter para que exista, para que viva de uma forma digna. Então, gente, frente ao mínimo existencial de cada um, o Estado não poderá alegar a reserva do possível, tá bom? Guardem isso é uma matéria um pouco mais constitucional, porém tem tudo a ver com o domínio, a intervenção do Estado no domínio social, e eu achei importante trazer para vocês, tá bom? Na aula de hoje a gente termina por aqui, eu espero vocês na aula que vem, se vocês gostaram, compartilhem, por favor. Até a próxima!